Estamos de volta com o nosso 7º TD de revisão Enem e vamos começar aí com uma questão de distribuição eletrônica, isótopos, isóbaros, tabela periódica. O enunciado é o seguinte: a União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, confirmou a descoberta de mais 4 elementos, todos produzidos artificialmente, identificados nas últimas décadas por cientistas russos, japoneses e americanos, e que completam a 7ª fila da tabela periódica. Eles se chamam niório, símbolo NH, número atômico 113, moscóvio, símbolo MC e elemento de número atômico 115, tennessine, símbolo TS e elemento de número atômico 117. Organesson, símbolo OG e elemento de número atômico 118. As massas atômicas desses elementos são, respectivamente, 286, 288, 294 e 294. Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, meus amigos, nós realmente, o 7º período da tabela periódica, ele está completo. Nós temos hoje 118 elementos químicos, completando a 7ª camada, o 7º período da tabela periódica, que corresponde aos elementos que têm 7 camadas eletrônicas. E aí essa questão trata exatamente sobre a síntese desses novos elementos que completaram o 7º período. A gente lembra que essa síntese desses novos elementos, ela ocorre através de reações de transmutação nuclear. Eles colocam para colidir núcleos menores de outros elementos e quando esses núcleos colidem, eles acabam originando elementos que até então não existiam. Como regra, esses elementos produzidos são altamente instáveis. Em algumas frações de segundo, eles já acabam se quebrando o seu núcleo, se desintegrando e originando núcleos menores, núcleos mais estáveis do que o núcleo original. Então vamos organizar as informações. Ele falou aí de alguns elementos químicos, né? O primeiro foi do niônio. Niônio, representado por NH, número atômico 113. Você sabe que o número atômico a gente representa aqui embaixo. E o número de massa dele é 286. Você lembra que o número de massa é a soma dos prótons com o número de nêutrons. Se você somar aí 113, se você subtrair 286 menos 113, você vai obter 173. Vou até colocar aqui. Esse elemento tem 173 nêutrons. Vou representar aqui por N. Se você somar 113 com 173, você vai obter 286, que você lembra muito bem que nós temos essa expressão aqui, ó. A é igual a Z mais N. O número de massa, que a gente representa pela letra A, é a soma do número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. 113 mais 173, 286. Isso é o niônio. O próximo é o moscóvio, representado por MC. Ele tem número atômico 115, tem número de massa 288, e se você subtrair 288 menos 115, você vai obter também 173. Esse elemento também tem 173 nêutrons. 173 mais 115 dá exatamente 288, que é o número de massa. O próximo elemento é o tennessine, símbolo TS. TS, o número atômico dele é 117, o número de massa 294. Se você subtrair 294 menos 117,
vai encontrar 177 nêutrons. 177 mais 117 dá 294, que é o número de massa. E o último, o organesson, OG, é o elemento 118. O número de massa dele também é 294. Se você subtrair 294 menos 118, você vai encontrar 176, né? 176. Ok? Se você somar 176 com 118, vai obter 294. Beleza. Então, tá aí os elementos 113, 115, 117, 118. Aí alguém pode perguntar: Alexandre, os elementos 114 e 116, já que você disse que o sétimo período está completo, eles já tinham sido descobertos antes desses aí. Só por curiosidade, ó, o elemento 114, ele é representado por Fl, o número atômico dele é 114, o número de massa 289, ele é chamado de fleróvio. Nós já fizemos até uma questão sobre ele, fleróvio, na nossa revisão Enem, ok? É o 114, tá aqui, ó, entre o 113 e o 115. E o 116? O 116 também já tinha sido descoberto, sintetizado, né? Que é o livermório, LV. Ele tem número atômico 116, ó, e o número de massa do isótopo que foi sintetizado, 293. É o livermório. Livermório. LV. Ok? Então, com isso, a gente fecha aí os últimos elementos do sétimo período. 113, 114, 115, 116, 117, 118. Beleza. Mas a questão trata apenas sobre esses 4 que foram os últimos reconhecidos aí pela IUPAC. Logo de início, você vê claramente aqui, ó, que esses 2 elementos químicos, os NH e o MC, eles são isótonos. Isótonos. Coloco em destaque aqui, ó, a letra N. Por quê? Porque esses elementos têm o mesmo número de nêutrons. Veja, eles têm diferentes números de prótons, têm diferentes números de massa, mas têm igual número de nêutrons. Então, eles são isótonos. Já esses 2 elementos aqui, ó, o TS e o OG, eles são isóbaros. Vou colocar aqui como destaque a letra A. Eles são isóbaros. Por quê? Eles têm diferentes números de prótons, têm diferentes números de nêutrons, mas eles têm o mesmo número de massa. Tem o mesmo número de massa, que é 294. Então, nós temos aí 2 elementos isótonos e 2 elementos isóbaros. Aí alguém pode perguntar: Alexandre, tem algum desses elementos aí que são isótopos? Ora, cuidado com a definição de isótopos. Esses elementos são diferentes, então eles não podem ser isótopos. Isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Se tem o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento químico. Então, nenhum desses aí é lógico que não pode ser isótopos. Porque, por exemplo, quais são os isótopos do carbono? Nós temos o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Eles são isótopos. Ora, mas se eles têm o mesmo número de prótons, destaco a letra P, ó, o mesmo número de prótons, eles são o mesmo elemento químico. Tudo isso aí é carbono, né? Eles têm o mesmo número de prótons, diferentes números de massa. E, consequentemente, tem diferentes números de nêutrons. Esse aqui tem 6 nêutrons, 6 mais 6, 12. Esse aqui tem 7 nêutrons, 6 mais 7, 13. E esse aqui tem 8 nêutrons, 6 mais 8, 14. Então, é lógico que nenhum desses elementos aqui é isótopo, são isótopos. Porque, para ser isótopos, eles têm que pertencer ao mesmo elemento químico. Porque o que identifica um elemento químico não é o número de nêutrons, não é o número de massa, é o número de prótons. O que caracteriza um elemento químico é o número de prótons, ok? Beleza. Então, nós já temos condições de analisar aí os itens. Vamos lá. Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. Item A.
Esses elementos são representados por... Aí ele colocou aí o NH, o MC, o TS e o OG. E aí, o item A está verdadeiro ou falso, pessoal? Está falso, porque ele trocou. Ele colocou o número atômico na parte superior do elemento e o número de massa na parte inferior. Não é assim. O item A está falso. Essa não é a representação correta. Para um elemento genérico X, ó, na parte superior a gente coloca o número de massa e na parte inferior a gente coloca o número atômico. Foi o que eu fiz aí em todos eles. Ele trocou isso. Então, o item A, falso. Item B. Os elementos tennessine e organesson são isóbaros. Tennessine e organesson são isóbaros? Tem o mesmo número de massa, 294 e 294? Verdade. Já encontramos o item verdadeiro. É a letra B de bola. Vamos analisar os outros itens. Esses elementos foram encontrados em meteoritos oriundos do espaço. Falso. Esses elementos são sintetizados nos famosos aceleradores de partículas. Eles colocam um determinado núcleo para girar em alta velocidade e depois outro também em outro sentido, e depois eles colocam esses núcleos para colidir em altíssimas velocidades, até que os núcleos acabam se fundindo, originando um elemento que até então não existia. Ok? Esses elementos mais pesados, de números atômicos mais altos e, consequentemente, números de massa mais altos, todos eles são sintetizados pelo homem, ok? Utilizando os aceleradores de partículas. Nada de encontrados em meteoritos. Item D. Os elementos tennessine e organesson são isótopos. Tennessine e organesson são isótopos? Não, se eles fossem isótopos, não eram elementos químicos diferentes. Porque para ser isótopos, eles serão o mesmo elemento químico. Então, o item D é falso. Item E. Os 4 novos elementos são isótonos entre si. Pessoal, só são isótonos o NH, né, que é o niônio, e o MC, que é o moscovium. NH e MC, eles são isótonos, porque tem o mesmo número de nêutrons. Então, o item é falso, ok? Beleza. Então, uma questãozinha aí para a gente revisar esses conceitos de isótopos, isóbaros, isótonos, essas transmutações nucleares de novos elementos químicos. Isso é muito legal, porque agora o 7º período da tabela periódica, que até alguns anos atrás faltava um grande número de elementos, ele está agora completinho. Voltamos já já com a nossa próxima questão.